Essa COP, né, é um evento que reúne quase 200 países, ele é feito todo ano, mas esse ano é muito especial, é a COP das COPs, vai estar todo mundo lá. A COP é um nome curtinho para falar que é uma reunião das Nações Unidas, né? Então você junta todos os governos lá, se não me engano são 198 países, então são quase 200 países que estão lá junto. E a COP eu falei que essa COP é a COP mais importante porque, na verdade, ela vai decidir o que a gente vai fazer em relação ao nosso clima global a partir de 2020. Porque até 2020 a gente tem um outro regime que está em vigor, que é o Protocolo de Quioto. Mas a partir de 2020, é essa discussão aí, o que a gente vai fazer. Então, desde que começou a questão climática, que não faz muito tempo, né? O Protocolo de Quioto é de 1997, ele começou assim, mais como um chute mesmo das pessoas, de colocar, né, o que cada país deveria diminuir de emissão e tudo, mas hoje está muito mais, a ciência avançou muito, as empresas avançaram, os consumidores, a sociedade avançou também. Então, isso que era uma coisa muito estranha, eu me lembro porque em 97 eu já trabalhava com clima, eu ajudei muito na parte brasileira dessas coisas do Protocolo de Quioto, e assim, a gente brincava que todo mundo cabia num fusquinha, tinha umas 4 pessoas, 5 pessoas, ninguém nem sabia o que era isso de mudança climática, inclusive eu, quando comecei a entrar nesse tema, né? Hoje a gente sabe porque uma das consequências, né, de você aumentar a temperatura, né, da Terra, porque é que todo mundo é afetado. Você tem mais eventos extremos, que a gente chama, ou seja, mais furacão, mais chuvas mais fortes. Então, os eventos como esse são mais fortes e mais frequentes, né? Então, com menos tempo e mais forte. Então, a gente não está muito preparado para essa realidade, não. Então, imagina, a gente constrói bueiro, constrói tudo isso pensando numa realidade de uma chuva normal. Aí, de repente, vem, né, uma chuva muito mais forte, ou vem seca, que também é um outro efeito de mudança climática, né? Então, vem seca muito mais forte, e aí você não preparou as cidades para isso, a gente também não está preparado. Então, todo mundo tem que fazer uma adaptação para essa nova realidade, mas a boa notícia é que é possível fazer isso, né? A gente vai discutir nessa COP agora em Paris, né? Eu vou estar indo para lá agora, já vou estar lá, né, no dia 1º, enfim. A gente está discutindo o que a gente pode estar fazendo para realmente dar conta disso. E as empresas que eu represento, elas têm muitos modelos de negócios que ajudam, né? Então, assim, porque a questão do clima, ela é principalmente pelo modo como a gente produz as coisas que a gente tem e pelo modo como a gente consome o que a gente tem. Então, assim, os carros, poucos carros são elétricos, quase nenhum, né? Eles são, em geral, ou diesel, ou gasolina, né? O plástico. Tudo que a gente faz, ele tem a ver com mudança climática. A gente está, em toda a nossa vida, se a gente for olhar para o lado, assim, tudo tem a ver com produção de CO2 ou de metano, por exemplo, os lixões. Os lixões emitem metano. O metano é muito mais forte até do que o que sai da gasolina, né? Ele é bem forte. Então, por que a gente fala que também tem que acabar com os lixões e tudo isso? Porque tudo isso emite metano, né? Por que a gente fala que o gado ele tem que estar sendo criado de uma forma diferente? Porque também o gado produz metano, então você não pode ficar usando extensão muito grande, com gado muito mais velho, você tem que pensar melhor nesses processos todos. E o consumidor também não pode estar descartando as coisas todas, né? Então, a boa notícia é que tem muitas novidades aí, tanto pelas empresas, como principalmente por exigência do consumidor, para as coisas, né, darem certo. E o que a gente está fazendo muito no nosso papel é mostrar nessa COP que essas soluções elas ainda não são o que todo mundo está usando, mas elas já estão aí disponíveis, né? Então, com a força da sociedade e a nossa força aí, né, espero que isso passe a ser muito mais utilizado, as boas soluções, do que são hoje, né? E é claro que para ser bem utilizado tem que ser barato, porque não dá para você ter sempre o mais caro, né? A gente não precisa ir muito longe quando lembra da lâmpada LED ou da lâmpada eficiente, né?
Antes você só tinha incandescente, né? Então você teve que substituir isso. Por que a gente não substitui logo isso? Porque é muito mais caro. Então, enquanto não fica uma forma mais barata, enquanto você não resolve esse problema financeiro, você não resolve a questão climática. E você só resolve quando isso tanta gente usa que passa a ser interessante para o mundo dos negócios e você começa a fazer isso, né, render muito mais. O papel do CBEDS é muito de fazer articulação. A gente aqui representa as empresas, mas a gente está sempre conversando com ONGs, né? A gente está sempre conversando com o governo, a gente tem assento em coisas ligadas à mudança climática, à biodiversidade, a saneamento e tudo no governo. Então, a gente está sempre buscando o diálogo. Eu acho que se a gente não olhar o diferente, não ver onde é que estão os problemas desse diálogo, a coisa não avança. E a gente sabe que a mulher sofre bastante com a questão do clima, a mudança de clima, as tragédias climáticas e coisa e tal. Mas você, como uma mulher dirigente de empresas, isso lhe dá mais força para contribuir e também cobrar dessas empresas ações para o meio ambiente? O Conselho de Administração das Empresas, o Conselho das Empresas, é o órgão dentro das empresas que está pensando na estratégia, está pensando para onde deve ir aquela empresa. E o que a gente já tem várias pesquisas que falam isso, né? Se o conselho, que sempre é homem, no Brasil é 4% só que são mulheres, né? A média é baixíssima, né? Muito mais baixa do que Tailândia e tudo, muito mais baixa que vários países. Então, o que a gente mostra muito, né, e a gente tenta traduzir isso para dinheiro mesmo, para as pessoas entenderem o valor disso, porque a gente mostra que esses conselhos que são só feitos de homem, eles não tomam as melhores decisões, né? E a gente é engraçado, porque o nosso comportamento é sempre um homem. Se só tem homem no conselho de administração, ele vai escolher quando ele sair ou quando alguém quiser substituir, ele vai escolher um outro homem, porque a gente nunca pensa em escolher um muito diferente da gente. Isso aí não é só os homens, né? A gente também, né? Então, quando você coloca mulheres, né, outros segmentos da sociedade, jovens, enfim, homossexuais, como for, assim, você tem uma diversidade de pensamento, né? E aí você tem, claro que se você tem vários pontos de vista, você vai tomar uma decisão melhor. Você falou do site e tal. Deixa aí o site para a gente poder acessar, os ouvintes que queiram lá conhecer melhor o seu trabalho. CBEDS, né? C de casa, E de Eva, B de bola, D de dado, S de sapo. Então, cbedes.org/COP21. Então, a gente vai estar lá falando na COP tudo dia a dia, né, do que está acontecendo por lá.